Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. E como você já sabe, o Saúde Agora traz temas que estão sendo bem discutidos no momento. Por isso, hoje a gente vai falar sobre vacinação. Muito tem se falado aí de vacina, principalmente em relação à vacina contra a Covid-19. Mas hoje aqui a gente vai abordar a vacina contra a Covid-19, mas também a vacinação em geral. Afinal, a gente nasce, bebezinho nasce, já vai lá e toma uma vacina. O porquê disso, a importância, quem vai explicar para a gente é o Edmo Atique Gabriel. Ele é cirurgião cardiovascular e também nutrólogo. Doutor, antes de começar a conversa aqui com a gente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e tirar essas dúvidas. Muito obrigado, Viviane. É um prazer estar com vocês. E vamos conversar sobre essa questão que é importante, que é a questão da vacinação e que em tempos de Covid se tornou mais especial ainda para todos nós. Doutor, então a primeira pergunta, por que a vacina é tão importante? A vacina ela é importante porque a composição da vacina ela pode ser de dois tipos, né? Nós podemos ter uma vacina composta pelos vírus, o próprio vírus causador da doença, na forma atenuada, na forma mais branda, ou nós podemos ter mais modernamente, como é o caso da vacina para a Covid, nós podemos ter um material genético do vírus presente na vacina. Sendo um tipo ou outro, o objetivo da vacina é fazer o nosso sistema imunológico despertar e produzir uma defesa orgânica contra esse agente causador de alguma doença. Por isso que existe um calendário de vacinação desde pequeno, desde bebezinho, a gente tem ali um escalonamento de vacinas para ser dado na criança, depois no adolescente, depois na fase adulta, sempre com o objetivo de induzir o nosso corpo a produzir anticorpos contra esse agente causador, ou seja, a gente cria uma defesa orgânica que fica ali preparada para que, no caso de um ataque, em algum momento da nossa vida, nós tenhamos os soldados prontos já. Esses soldados seriam os próprios anticorpos. Doutora, eu disse logo na minha abertura que o bebezinho já nasce, já leva a primeira picada, muitas vezes ali, ainda no centro cirúrgico, né? Por que disso? Por que nesses primeiros instantes de vida? É porque, na verdade, a gente sabe, através de vários estudos que já foram feitos ao longo de tantas décadas, nós sabemos quais são as doenças que acometem o ser humano e em que fase, principalmente, essa doença acomete o ser humano. Então, você sabe que na fase do bebezinho existem determinadas doenças mais incidentes, e para essas doenças você tem que estar vacinando antecipadamente a criança para que ela crie uma defesa. Aí, quando ela está na fase da adolescência, nós sabemos que existem outras doenças que costumam atacar esse organismo ainda jovem. E aí nós temos um cronograma de vacinas para aquela faixa etária. E a mesma coisa para os adultos. Então, já existe uma programação definida em função desses estudos prévios que determinam o tipo de doença e a fase da vida que ela é mais frequente. Doutora, e essa proteção começa a partir de quando? Tomou, já está valendo ou tem que esperar alguns dias para o corpo aí reagir? Em geral, isso depende muito da faixa etária do ser humano. Claro que as crianças muito pequenas, elas vão, muitas vezes, demorar um pouquinho mais para fabricar esses anticorpos. Então, elas recebem as vacinas e, por terem um organismo muito imaturo, muito precoce, elas acabam demorando um certo tempo para fabricar esses anticorpos. Isso pode demorar 15 dias, um mês, mas o importante, Viviane, é que essas crianças tenham a capacidade de produzir essa defesa. Já na fase de adolescência e na fase adulta, por serem organismos mais maduros, com mais viabilidade, é claro que esse tempo de fabricação dos anticorpos é um pouco menor. Essas pessoas já conseguem, ao ter o contato com o vírus da vacina, já conseguem desenvolver mais rapidamente essa fabricação de anticorpos. E aí a gente sabe que esse adolescente quase adulto e o adulto propriamente dito, eles conseguem ter uma carga ou uma dimensão maior de anticorpos mais rapidamente no seu corpo e estarem preparados para, caso haja um ataque de alguma doença como essa, né, como é o caso da Covid, por exemplo, ou da gripe influenza, qualquer agente patológico, o organismo já consiga reagir e evitar de ocorrer a forma grave da doença. Porque, acima de tudo, qual que é a importância da vacina para qualquer faixa etária? É impedir que a gente tenha a forma grave da doença. Muitas vezes você pode até ter a doença,
mas de uma forma bem leve, que não te cause grandes problemas, que não exige internação, que não exige hospitalização. E no caso da Covid, por exemplo, se a gente for pensar em termos de oxigênio, intubação, que tudo isso possa ser evitado. Doutor, esses anticorpos aí, gerados pela vacina, eles depende da vacina ou ele fica aí no corpo da pessoa a vida inteira? Porque tem muitas vacinas que a gente toma quando é pequenininho e depois nunca mais toma. Significa que ainda continua protegido? Essa é uma pergunta muito interessante. O nosso sistema imunológico, ele não é algo muito exato, não é algo matemático que você possa afirmar que tomando uma dose ou tomando duas doses, você vai estar 100% garantido no tocante à produção de anticorpos para o resto da vida. Por isso que a grande maioria das vacinas exige doses de reforço. O que a gente pode estabelecer é que, em função da incidência de algumas doenças na vida do ser humano, você pode estabelecer que uma determinada vacina possa ser dose única e aí se observar ao longo do tempo se há necessidade de uma dose de reforço. Não vai ser o caso, por exemplo, da Covid. É uma doença que a gente sabe que pode ser recorrente. Então, você toma uma dose, toma duas doses, como está sendo o caso, aí se preconiza o reforço. Daqui a alguns anos, possivelmente, nós vamos ter que tomar um novo reforço para a Covid. Isso é válido para hepatite B, por exemplo, isso é válido para determinados tipos de gripe que possam necessitar de mais doses de reforço. Então, depende da incidência, da epidemiologia, da sazonalidade de determinados vírus que realmente possam estar acometendo o nosso corpo um número maior de vezes do que o normal. Quanto maior o número de recorrências, maior a necessidade, logicamente, de doses de reforço. Doutor, normalmente na infância aí, filho pequenininho, pai e mãe sempre ficam atentos, né, a deixar ali a caderneta de vacinação sempre em dia. Os adolescentes, normalmente, muitos pais acabam esquecendo, chega na vida adulta, então a gente nem lembra que tem que tomar vacina. É importante sempre acompanhar o calendário e manter atualizado, né? Essa é uma questão muito séria que você colocou. Todos nós, e eu até posso me incluir nisso, porque a gente entra numa roda de trabalho ao longo da vida, que quando nos exigem a carteira de vacinação, a gente para e fala, puxa vida, mas eu nem sei quando eu tomei a última dose. E aí você acaba procurando o serviço de saúde, tomando esse reforço, não porque precisa necessariamente tomar, mas porque você não se lembra se tomou na data certa. Então, o que vem acontecendo muito no sistema de saúde, principalmente no sistema de saúde público, é que a gente vê as pessoas procurando para tomar dose de reforço da vacina por não terem esse acompanhamento. Muitas vezes isso passa de forma inofensiva, porque você não desenvolve doença nenhuma, não se preocupa com o calendário, e aí, quando algum órgão te exige, de repente o aeroporto exige, um concurso público exige, aí que você vai se preocupar e renovar a sua carteira. Mas o ideal, como você colocou, é que a gente cumprisse esse cronograma. Por quê? Porque nós estamos continuamente sujeitos à exposição a agentes patológicos. Os agentes estão presentes no ar, na terra, na alimentação e no contato entre as pessoas. Então, seria interessante que a gente tivesse um cuidado, ou seja, guardasse a carteira de vacinação, acompanhasse, soubesse quando que seria a dose de reforço. A dificuldade é que, às vezes, a dose de reforço vai ser 10 anos para frente. Então, você nem se preocupa. Daqui 10 anos a gente brinca, será que eu vou estar morando aqui na mesma cidade, na mesma casa? Muito menos se você vai estar atento com a sua carteira de vacinação. Talvez hoje, como há uma facilidade de digitalização de tudo, a gente poderia digitalizar o documento, mandar no nosso e-mail e guardar ali a carteira de vacinação. Quando alguém recorresse a ela ou nos cobrasse, a gente teria ali uma forma de saber como que nós estamos. E doutor, quando se fala em vacina, principalmente nos dias de hoje, a gente tem falado, ouvido muito das temidas reações. Por que que as vacinas, a maioria aí, ou enfim, dão essa reação? Essa é uma questão também muito oportuna da gente esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. A vacina, ela funciona como um medicamento. Quando você toma um medicamento, você toma com um determinado objetivo. Se você toma um remédio para aliviar uma gastrite, você sabe que em pelo menos 80, 90% dos casos, ele vai aliviar a sua gastrite, a sua dor epigástrica, aquela queimação. Só que existe uma previsão estatística, e isso é difícil de mensurar, de alguns efeitos colaterais. Boca seca, dor de cabeça, alteração do intestino, alteração do sono. A vacina não deixa de ser, entre aspas, uma espécie de medicamento, claro que ela não é um medicamento por definição,
mas ela tem essa potencialidade de gerar alguns efeitos colaterais. Só que, na grande maioria dos casos, são efeitos brandos, que não vão te levar à hospitalização, não vão necessitar de medicação específica para controlar os sintomas. São medicamentos, são sintomas leves, é aquela febre temporária, um mal-estar temporário. Obviamente, estatisticamente, sempre existe aquela porcentagem pequena de complicações mais severas. A gente pode ter um derrame cerebral, uma inflamação do coração, uma trombose, pode, mas isso, estatisticamente, é muito, muito raro. Então, pesando na balança, os objetivos e os benefícios de uma vacina são infinitamente maiores do que qualquer efeito colateral nocivo que ela possa ter. Então, existe efeito pós-vacinal? Existe, mas ele não pode nunca ter uma magnitude maior do que o seu efeito principal, que é induzir o sistema imune a produzir defesa. Doutor, falando ainda sobre vacina, a gente tem que falar, claro, da vacina contra a Covid-19, né? Muita gente fala, mas essa vacina foi feita muito rápido, a gente está sendo cobaia. Explica pra gente, isso é verdade, isso é mentira? Viviane, eu vou responder essa sua pergunta, que é extremamente importante. Quando nós começamos a ter a Covid-19 no início de 2020, eu cansei de falar, de dar essa explicação, porque essa era a dúvida das pessoas. Mas as vacinas não estão sendo feitas a toque de caixa, sem uma preparação adequada? Se a gente se lembrar da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos uma taxa de infecção por feridas contaminadas enorme, matando as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, você sabe o que surgiu naquela época, a toque de caixa, sem testes adequados, e foi uma revolução na medicina, o famoso antibiótico, entre eles a penicilina. A penicilina surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, e se existem pessoas que sobreviveram àquelas infecções, foi graças à penicilina. Quantos testes que os cientistas conseguiram fazer naquela época? Quase nenhum. Foi muito mais observacional, foi muito mais de relação entre causa e efeito do que qualquer outra coisa. Claro que nós estamos aí 2021, 2020, 21 e 22, nós temos mais tecnologia. Com mais tecnologia, a gente tem até mais segurança para avançar um pouco no tempo e sermos mais ágeis. Então, foi feito de uma forma mais rápida e mais dinâmica? Foi, mas hoje com muito mais recurso e com muito mais tecnologia, o que implica numa segurança maior. Tanto isso é verdade que nós percebemos a queda da curva de mortalidade no final do ano passado com o advento da vacinação. Nós só estamos tendo agora um crescimento novo de casos, embora com não tão grande letalidade como no passado, porque nós tivemos um descontrole aí de festas de final de ano e temos uma variante muito transmissível que é a Ômicron. Não fosse essa realidade, talvez nós tivéssemos mais descendentes ainda na curva do número de casos. Doutor, o que se vê também agora são crianças, né? Pegando cada vez mais a Covid. É isso porque elas ainda não foram vacinadas? Exatamente. Nós sabemos que havia prioridades. Então, as prioridades não eram as crianças. Nós tínhamos vários grupos de risco, adultos hipertensos, adultos com asma brônquica, adultos obesos, adultos diabéticos, pessoas com muita idade em tratamento de câncer, ou seja, a quantidade de grupos de risco presente na população de adulta era infinitamente superior a qualquer grupo de risco que se poderia estabelecer na população pediátrica. E agora chegamos na fase de imunização infantil. Claro que, em função disso, agora as crianças estão mais expostas, até porque elas estão voltando a se ressocializar, né, nas escolas, juntamente com professores, os pais, os amigos, e isso aumenta, de alguma forma, o contágio humano. E agora é o momento de realmente a gente priorizar a vacinação infantil. Doutora, a vacinação aqui no Brasil é a partir dos 5 anos de idade. Isso tem uma explicação? Por quê? Porque os menorzinhos ainda não estão sendo vacinados? Em geral, o que se leva em conta é a quantidade ou a possibilidade de contato entre criança e os adultos e o ambiente de convivência. Nós sabemos que crianças de 5 anos a 10, 12 anos são aquelas crianças que já estão indo mais frequentemente para as escolas. Crianças com menos de 5 anos, é quase que uma concordância geral, são crianças mais caseiras, cujo convívio é muito mais restrito ao pai e à mãe, eventualmente avós também, ou seja, não são crianças de grande contágio humano. Por isso que, nessa primeira fase, as crianças com menos de 5 anos não estão inclusas. Não quer dizer que, mais adiante,
não tenhamos que incluir no programa de vacinação também os menores de 5 anos. Em relação às crianças, muitos medos estão surgindo, né? Mas os pais também devem ficar tranquilos, né? Como o senhor disse, já teve todo um estudo com base na vacina e vacina é só proteção. Exatamente. Posso até acrescentar algumas coisas para você. Vários estudos já foram feitos de 2020 até agora e mostraram pelo menos 3 informações importantes com relação às crianças. Primeiro, criança não é um potente transmissor da doença COVID. A criança, diferente do adulto, ela não transmite tanto. Não se sabe por que o sistema imune da criança processa melhor um pouco esse vírus e consegue evitar a transmissão. Então, criança não é potente transmissor. Segundo, criança não costuma transmitir para outra criança. Geralmente, a criança adquire do adulto. E terceiro, nós sabemos que as crianças, como eu falei anteriormente, por uma questão ainda não bem estabelecida, elas resistem mais a uma forma grave da doença COVID, e mesmo de outras doenças, mas no caso da COVID, que é o momento atual, as crianças costumam reagir melhor a uma possível forma grave. Então, levando em conta essas questões já estabelecidas, não há necessidade de pânico. Devem ser vacinadas de uma forma geral, sim. Claro que crianças que estão tratando câncer, crianças muito debilitadas, crianças com doenças muito específicas, que aí o médico tem que dar a sua palavra final, o pediatra principalmente. Essas crianças podem postergar a sua vacinação. Mas, de uma forma geral, como mensagem dessa nossa discussão, vale a pena vacinar as crianças. E também não há necessidade de escolher a vacina. Não há necessidade. Nós não temos nenhum estudo, nada estabelecido em relação a isso. Um tipo de vacina mais eficaz ou mais seguro do que o outro, no caso das crianças. Então, estando definido que a criança vai ser vacinada, a criança está numa semana boa, está disposta, está ativa, está se alimentando bem, aquela vacina que está disponível, geralmente a partir de pesquisas que foram feitas, é a melhor vacina para aquela criança naquele momento. Doutor, de uma maneira geral, para a gente encerrar aqui, o Saúde Agora, vacina salva vidas. Não existe essa dúvida, os números comprovam. Os números comprovam, tanto na faixa etária de adultos, e agora nós vamos ver a mesma realidade nas crianças. Como eu citei, no segundo semestre de 2021, nós tivemos aquela queda significante de casos a partir da vacinação, que hoje atinge 70% da população brasileira adulta. Nós esperamos que, num futuro recente, essa estatística também atinja favoravelmente a população pediátrica, porque aí nós vamos ter uma imunização mais ampla e uma garantia de que hoje o coronavírus, que é chamado de pandêmico, ele se torne mais sazonal, mais endêmico, ou seja, de vez em quando ele vai aparecer. E talvez aí a gente precise de uma dose de reforço só para manutenção, mas não com essa agressividade, com essa situação ainda de apreensão como essa atual que a gente vive. Doutor, vou ter que pegar o gancho aí da sua resposta e fazer uma última pergunta. A gente vai sair um dia dessa pandemia se todo mundo se vacinar, todo mundo colaborar? Pode chegar ao fim? Vamos chegar ao fim, possivelmente em 2022, mas vamos entender esse conceito. O que é o fim da pandemia? É exatamente a transformação de algo pandêmico, que atinge todas as faixas etárias, todas as pessoas em diversas regiões, muitas vezes com o mesmo padrão de agressividade, para algo mais pontual, mais sazonal, de uma forma mais simples, mais leve. E aí não vai ser necessário tomar vacina de imediato, nós vamos poder programar um calendário que inclua a Covid-19 na vacinação, ou seja, aquilo que foi no passado, sarampo, hepatite, tuberculose, nós vamos transformar também a Covid, nesse caso, mais branda e mais leve. Doutor Edmo Atic Gabriel, ele é cirurgião cardiovascular e também nutrólogo. Doutor, a gente espera chegar aí nesse dia, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui e tirar todas as dúvidas, tenha certeza aí que foram informações muito ricas. Muito obrigado, Viviane. É um prazer estar com você no programa. E sempre falar de vacina é um tema interessante nos dias atuais, até para desmistificar muitos tópicos e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas a buscar esse instrumento que ainda é o mais seguro para estimular o nosso sistema imunológico a produzir defesa. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada. E é esse o nosso objetivo, tirar
todas as dúvidas para você de casa referente aí a alguma doença, algum tema relacionado à saúde. Por isso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tá vendo esse número que está aparecendo no seu vídeo agora? É o nosso WhatsApp. Manda sua sugestão que a gente faz igual hoje, convida um especialista para vir até aqui por meio ainda do sistema remoto, pela internet, por causa da pandemia de Covid-19, mas nada interfere, a gente tira todas as dúvidas para você de casa. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e audiência, a gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida, tchau!